Paz e luz amada, paz e luz amado. Chegando aqui no nosso 8º dia de propósito, hoje com a reflexão importante e essencial para o nosso coração, que me fez refletir também e me tirar do lugar do ego para me colocar no lugar da presença de Deus, do Espírito, da divindade, que é um chamado que o propósito trouxe de que fomos criados para servir a Deus, para agradar a Deus. E por que eu falo que me tirou do lugar do ego? Porque isso é algo que traz muito conflito para a nossa energia terrena, para a nossa personalidade carnal, a gente entender que a gente foi feito para alguém, para outro ser. Diante do nosso ego, é como se a gente entendesse que a gente fosse obrigado a fazer algo por alguém, ou se a gente fosse feito pelo bel prazer de agradar ao outro. E isso a gente traz até para a nossa vida pessoal, né? Às vezes a gente vive como se a gente tivesse que agradar o outro, que a gente fosse obrigada a agradar o outro, a servir o outro, né? Responder às expectativas do outro. E não precisa ser assim. A partir do momento que Deus fala que a gente nasceu para servir a Ele ou para agradar a Ele, é porque Ele nos fez como filhos e nos amou de tal maneira que Ele nos vê como pessoas que estão ali para preencher a vida dele de amor. E não necessariamente nos obriga a estar para Ele o tempo todo. Isso é uma coisa que surge naturalmente do nosso coração pela conexão, pela interação que a gente tem. Então eu sinto prazer em agradar ao Senhor porque eu sei que Deus é amor e esse amor transborda em mim. Eu sinto prazer em servir a Deus porque eu sei que o chamado de Deus faz eu ser uma pessoa melhor. Entende? Que é diferente de quando a gente fala de agradar o humano, outra pessoa. Porque às vezes quando a gente agrada outra pessoa... Perdão pelo som. Quando a gente agrada outra pessoa, é pensando no nosso ego, em inflar nosso ego, em crescer nosso ego e nos preencher de algo que nos dá prazer. Então, quando é por um desejo da carne, as coisas se mudam. Mas quando é um desejo do Espírito, é Deus que fala. Então, quando a gente coloca no nosso coração que a gente agrada a Deus, quando a gente eleva a nossa alma, quando a gente se torna uma pessoa melhor, quando a gente vive a espiritualidade que nos conecta a uma verdade de amor, de cura, a gente entende qual é o nosso propósito aqui na Terra. E eu gostei muito dessa palavra porque me tirou também nesse lugar. Porque muitas vezes a gente entende, mas eu não estou aqui por ninguém. Tá sim. A nossa vida é um processo de servir. A nossa vida é um espaço de servir, né? A gente serve a Deus porque Deus nos faz ser amor. E a partir do amor que Ele nos faz ser, pelo serviço que a gente presta a Ele, digamos assim, a gente consegue transbordar na vida de outras pessoas. Imagina, existe outro caminho que se fale em chegar a viver o amor, a pureza, a você se sentir bem, amado, leve, sem ser pela divindade, sem ser pela espiritualidade? Sempre que se você se desvia da sua vivência espiritual, seja ela como for, independente da religião que você siga, você sente que você está num caminho que não é divino. Você começa a se afundar, você começa a se perder. Então, a ideia do servir, de agradar a Deus, é você agradar a si mesmo, porque nós somos divinos. É a gente preencher a nossa vida com o amor de Deus. Não pelo ego, mas pelo amor puro, que é o amor espiritual. Que é o amor da nossa essência que transborda. Então, quando Deus diz que nós nascemos para servi-lo, na verdade a gente está servindo a nós mesmos, porque a gente está servindo a nossa alma. A gente está purificando a nossa alma para viver algo maior. E aí é que a gente vai transcendendo, que a gente vai crescendo, que a gente vai transbordando. É pelo amor que existe em Deus, que Deus preenche a nossa alma e que a gente transborda no outro. Achei muito bonita essa passagem de hoje, fiquei muito com essa reflexão, né? Do quanto a gente é enganado pelo ego. E quando a gente sai do ego para pensar com o espiritual, a gente se preenche tanto de Deus. E é isso que eu queria trazer para você, que você sinta essa palavra. Preencha a sua vida também com esse amor, se entregue, sirva a Deus, tá? Mas com a sua alma leve, sabendo que você está fazendo por um amor maior, que esse é o nosso prazer e o nosso dever aqui na Terra. Muita luz, muita paz, que você tenha um dia de muita abundância, uma vida de muita felicidade. E eu te espero aqui amanhã de novo.